Bem-vindos ao Pod Juve, o podcast da Juventude Carioca. E hoje o nosso tema é sobre algo que gera expectativa, ansiedade, felicidade, tristeza, angústia em muitos brasileiros. A gente vai falar sobre finanças. Como estão as suas finanças aí? A gente chamou um especialista aqui hoje, que primeiro eu vou falar os predicados dele para vocês, galera. Ele é assessor de investimentos especialista em renda variável credenciada XP Investimentos. Ele é atleta amador em águas abertas e ele defende que a educação financeira pode transformar a vida das pessoas. Recebo aí na casa de vocês, Luca Lisboa. Tudo bem, Luca? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Para todo mundo que está nos ouvindo, uma boa noite. Eu que agradeço, porque esse tema realmente, como eu falei aqui, angustia a maior parte dos brasileiros. Já estava vendo uma pesquisa esses dias sobre a quantidade de brasileiros endividados que a gente tem tido. É um número recorde. E eu queria começar falando um pouco sobre isso, né? Sobre esse panorama de Brasil, sobre a dificuldade das pessoas pensarem em investimentos, pensarem em poupar. A gente tem uma característica de país muito gastador, né? Como é que você, como um profissional da área, vê esse panorama que a gente está vivendo hoje? Muito bom começar, Gabi, desse jeito. Eu acho que esse aspecto ele conversa muito com a questão emocional das pessoas, né? A gente tem muito na cabeça que finanças, economia, a gente vai falar sobre fazer conta, matemática, entender o que é uma ação, mas na verdade é sobre comportamento. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de hábito. E a gente precisa muitas vezes conseguir entender o que está levando a gente a tomar aquelas decisões no nosso dia a dia. Isso impacta completamente no nosso futuro. Quando a gente olha hoje para o Brasil, né, você trouxe a questão do endividamento das famílias, a gente vê que 80% das famílias brasileiras hoje têm algum tipo de dívida atrelado ali na família, seja, né, no patriarca, no matriarca, ou às vezes em todos os membros. Então, poxa, 4 a cada 5 brasileiros está, de alguma maneira, impactado ali por uma não organização financeira. Isso tem a ver com uma pressão cultural muito forte para antecipar consumo. A gente tem, muitas vezes, essa psicologia do poxa, eu mereço, caramba, eu me esforço tanto, trabalho tanto, se eu não for dessa forma eu nunca vou conseguir ter aquilo na minha vida, e a verdade é que a gente precisa muitas vezes se permitir um pouco, mas a gente tá o tempo inteiro querendo antecipar esses prazeres, né? E muitas vezes o dinheiro cobra quando a gente tá o tempo inteiro buscando trazer para o presente aquele futuro que ainda não chegou, né? Então essa construção de finanças, na verdade, é um caminho que passa por uma visão de longo prazo, por entendimento, primeiro, dos mecanismos, né? As pessoas não entendem coisas básicas como funcionam os juros, né? Uma das forças mais importantes da economia, do sistema global onde a gente está inserido, e elas não conseguem entender que, poxa, isso é um dos principais mecanismos para a construção de uma vida financeira tranquila. Isso tem que jogar sempre a meu favor, não contra, né? Sempre que a gente assume uma dívida, sempre que a gente adianta esse consumo do futuro para o presente, a gente está comprometendo um pouquinho desse nosso futuro, né? Do que a gente ganharia lá na frente para poder pagar. Só que ele sempre vem com a mais, é justamente essa taxa de juros. Então o endividamento, ele vai trabalhar justamente na incapacidade das famílias de conseguirem manter o padrão no presente, uma vez que elas estão sempre olhando para frente e não conseguindo controlar essa ansiedade. Você falou isso, eu fico pensando que eu vejo muitas pessoas hoje em dia que são idosas e quando elas estavam na época economicamente ativas, elas tinham uma vida de um padrão mais alto, né? Uhum. E aí chega no momento que ela precisava ter se organizado antes, que é quando ela mais precisa, vai ter muitos gastos por conta da saúde, não se preparou para isso. E aí acho que vem por uma falta de educação financeira, que a gente não tem uma grade curricular obrigatória nas escolas. Como que surgiu para você essa preocupação com, não, eu preciso organizar o que vem de recurso até mim? Porque as pessoas muitas vezes pensam assim, você pode aumentar o salário, você pode ter 2 empregos, pode ser o Július que às vezes tinha 3 empregos e Uhum. não dá conta, não é suficiente. Quando é que virou essa chave? Isso na verdade é uma coisa que vem muito de casa, tá? Assim, meu pai tem um hábito muito poupador, uma coisa que eu vi ele fazendo muito constantemente, então naturalmente é uma cultura que a gente vai enraizando desde cedo. Mas o meu pai nunca teve muito hábito de investir. Isso é uma questão importante, né? Ele poupava muito, guardava, nunca soube exatamente o que fazer muito bem com aquele dinheiro. E isso é uma coisa que a gente vai conversar ainda ao longo desse papo aqui para entender que não adianta só guardar. A gente tem que fazer aquele dinheiro trabalhar um pouquinho a nosso favor. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Minha primeira
função profissional foi ser músico, eu dava aula de percussão, tocava também, dava show, era DJ. Então, na verdade, eu comecei a, desde cedo, ter um pouquinho de dinheiro sobrando. Morava com meus pais, tinha uma condição minimamente confortável, tudo, não precisava, de fato, daquele dinheiro para minha subsistência ali no dia a dia. Então, quando você tem a sobra, você começa a se questionar, o que que eu vou fazer com isso? Logicamente, no começo da vida, a gente quer sair gastando, quer comprar videogame, quer fazer viagem, quer sempre estar ali com os amigos. E num determinado momento eu comecei a ver que, poxa, esses gastos, eles não necessariamente me retornavam algo que eu achava que era construtivo no meu futuro. Então, poxa, como é que eu consigo começar a guardar um pouquinho? Como é que eu vou investindo? O que é que eu posso fazer com esse dinheiro? Surgiu esse interesse. A minha primeira faculdade que eu comecei a cursar, não me formei, mas foi de economia, na verdade. Então, já tinha ali algum interesse maior pela área, não pensava jamais em trabalhar no mercado financeiro nessa época, mas tinha já um interesse ali pelo mecanismo e como funciona toda essa questão das finanças. E acho que foi a partir dessa sobra, né? Esse é um primeiro passo muito importante. A gente tem que ter o mínimo garantido para a gente começar a poder pensar em outras coisas, né? A gente vê muitas vezes coaches de finanças, pessoas falando que corta o seu cafezinho, se você pagar R$ 800 de aluguel, economizar 100 por mês, você vai conseguir mudar de vida. E, lógico, é importante que todo mundo guarde um pouquinho de dinheiro, porque todo mundo precisa ter essa tranquilidade, essa reserva de emergência para o futuro. Mas a gente precisa ter em mente que o mínimo básico tem que estar garantido de uma vida digna para a gente poder, aí sim, começar a pensar nessa construção financeira. E o primeiro ponto é entender os nossos gastos. O que que a gente está fazendo com esse dinheiro? Para onde tá indo? Tá realmente me suprindo? Tá me fazendo feliz, pelo menos? Porque você falou muito das pessoas que às vezes têm 3 empregos, igual o Julius, e não conseguem, mesmo assim, ter uma vida tranquila. Poxa, isso dialoga muitas vezes com uma pressão social do consumo mesmo. A gente tem que estar o tempo inteiro parecendo ser mais do que sendo, necessariamente. Então, poxa, vejo no meu trabalho diariamente médicos, engenheiros, advogados que ganham super bem, que conseguem ser endividados, que estão ali ganhando às vezes 80, 90, 100 mil reais por mês, mas gastam 110, 120. Por quê? Estão querendo manter uma vida que não combina, na verdade, com aquele padrão. Estão correndo atrás, na verdade, de uma validação externa, né? Muito mais do que aquilo que realmente faz sentido para a vida e aquele dinheiro que vai trazer felicidade para essa pessoa. Nossa, isso faz tanto sentido, porque ainda mais essa era da rede social, as pessoas vendem uma vida que ela é completamente real. A gente trabalha com jovens aqui na secretaria, então a gente está sempre lidando com o desafio de aterrar mesmo o jovem na realidade. Porque a rede social, as pessoas às vezes alugam uma Lamborghini para dizer que tem aquilo, que Exato. tem a vida fantástica, e tá só criando uma narrativa que é fantasiosa. E a gente lidar com isso no jovem é muito desafiador, porque ele começa a fazer um cálculo de que não vale a pena eu estudar, vou 4 anos de faculdade, ai, eu vou ter que começar como júnior, analista júnior e ir subindo, subindo, é muito tempo. Aí começa a procurar um outro caminho e, sei lá, esses trabalhos hoje em dia como influenciador, as pessoas acham que dá para rapidamente você viver disso. Já teve um montão de influenciador, assim, muito bacana aqui no programa que já falou assim: "Cara, eu não consigo viver ainda só disso", só que as pessoas, elas se iludem um pouco com isso. Aí eu tenho um projeto chamado Pacto pela Juventude. Os meus jovens recebem R$ 400 por mês, nesse projeto, enquanto eles estão tendo uma formação, uma mentoria com a gente. Então, eles são jovens em potencial para pegar um primeiro dinheirinho da vida deles, que tá ganhando ali com o esforço deles, para eles conseguirem equalizar. Em geral, não são jovens que necessariamente vão precisar ajudar em casa, alguns sim, outros não. Mas o que que você diria para um jovem que está começando hoje, a pensar em eu tenho que guardar e eu tenho que investir depois, porque também é muito nebuloso. Eu confesso para vocês que eu vou usar esse momento aqui também para pegar umas dicas de investimento, tá? Que eu não sou boba nem nada. Olha, eu acho que o primeiro ponto, o jovem ele tem sempre que pensar na reserva de emergência, né? O primeiro passo de tudo é você ter pelo menos uma tranquilidade de que se algum percalço acontecer nesse caminho, qualquer problema não vai me colocar na dívida. Que é justamente aquela dinâmica do começar a pagar juros, precisar de um empréstimo, né? Tem muita gente que, poxa, não consegue ter às vezes 100, 200, 500 reais guardado ali para uma necessidade. Tá sempre tendo que entrar no cheque especial, precisando dessas ferramentas financeiras
que acabam tendo um custo, elas são onerosas, né? E é de pouquinho em pouquinho, a gente não vê. Mas uma medida muito bacana, que eu acho que resolve a vida para sempre, se você levar como uma regra de bolso, e aproveitar esse momento da juventude, em que muitas vezes, como você disse, ainda não é necessário ajudar em casa, você pode, vez ou outra, assim, chegar junto numa conta, mas você pode separar 30% do que você ganha no começo, para, poxa, deixa eu ir juntando isso aqui todo santo mês. É sobre constância e hábito com visão de longo prazo. A gente precisa criar essa sementinha de que não dá para viver absolutamente todos os meses gastando todo o real que eu ganho. Porque vai ter um dia que eu vou precisar de um pouquinho a mais do que eu geralmente tenho na média. Poxa, pego ontem no Rio de Janeiro aquela chuva maluca de manhã. É Muita gente verdade. precisa, às vezes, pegar transporte por aplicativo ao invés de um transporte público para conseguir chegar no trabalho na hora. Teve algum problema ali no ônibus, no metrô. Poxa, isso parece uma bobeira, mas às vezes é um 30, 40 reais a mais no orçamento, que poucas vezes no mês pode gerar ali um descompasso. Se eu tenho uma reserva de emergência, um pneu furado do carro, uma manutenção inesperada, um eletrodoméstico que quebra. Gente, acontecem coisas na vida. E o primeiro passo para a desorganização é justamente não ter a reserva. Que a gente vê que qualquer coisa tira a gente um pouquinho do prumo. E mais uma vez, precisei de um empréstimo, precisei de alguma coisa, eu vou estar sempre pagando mais caro por aquilo. Né? O primeiro ponto é trabalhar sempre com juros a seu favor. Quando você cria essa mentalidade desde cedo, isso tem um potencial transformador muito grande. E tem muita gente que tem uma visão muito equivocada sobre investimentos, fala, tem sempre que colocar muito, eu vou ficar minha vida inteira investindo, eu não vou conseguir nunca ver esse dinheiro realmente crescer. Mas as pessoas, elas confundem, muitas vezes, o que realmente faz a diferença. A parte mais importante, eu não vou querer entrar no mérito aqui muito do matematiquês, acho que não é tanto o objetivo aqui da tecnicismo, mas o fator tempo é a parte mais importante da fórmula dos juros compostos. Se você pegar ali na matemática, tudo se soma ou se multiplica. A única coisa que eleva as coisas é o tempo. Então, uma pessoa que investiu começando com muito dinheiro, mas investiu ao longo de 5 anos, ela tem um resultado muito pior do que uma pessoa que bota um pouquinho todo mês ao longo de 20 e 30. E pode parecer um horizonte de tempo, às vezes, para um jovem, pode pensar daqui a 30 anos, né? Eu aqui com 18, 20, você está falando que quando eu tiver 50 anos de idade, eu vou poder chegar lá na frente e, de fato, usufruir disso? Sim. Mas a verdade é que esse é o processo da vida, né? As coisas que realmente constroem patrimônio, tranquilidade, segurança, elas levam tempo para serem feitas. E a gente, né, tá, como você disse, muito nessa visão imediatista, né? O jovem, ele tá o tempo inteiro... a pessoa, quando tá passando, na verdade, por um momento, às vezes, de estresse financeiro, de ansiedade, de insegurança, ela tende a recorrer a caminhos ditos mais fáceis, né? Muitas vezes uma aposta online, por exemplo, vou tentar aqui um jogo do Tigrinho, colocar um dinheirinho para multiplicar isso, e ela não vê que, na verdade, isso é uma falta de direção nesse caminho, né? Ela tá se perdendo um pouco justamente por tomar uma decisão emocional, quando ela deveria estar tendo uma tomada de decisão mais racional nesse momento, tá? Então, acredito que quando a gente olha para o jovem, o primeiro passo é comece. Começar cedo faz muita diferença. E aí uma regrinha de bolso muito bacana que eu sempre falo com os meus clientes para você entender um pouquinho do poder dos juros. É a famosa regra do 72. Você quer saber de quanto em quanto tempo o seu dinheiro dobra sem fazer nada? Pega a taxa de juros do país. Vou arredondá-la aqui para 12%, só para a gente ter uma conta mais fácil na cabeça, que é aquele 1% ao mês clássico que o brasileiro muitas vezes está acostumado a ganhar na renda fixa sem fazer muito esforço. Hoje está 14,5, a gente tem um bônusinho, mas na média ali nos 12. Divide sempre 72 pela taxa de juros, ou por quanto o seu dinheiro está rendendo, né? 72 dividido por 12. 6. Em 6 anos o seu dinheiro dobra, sem você fazer absolutamente nada. Pode parecer muito tempo, mas se você pensar que essa dobrada, ela faz uma curva exponencial no longo prazo, é justamente a capacidade de, poxa, meus 100 mil reais em 100 anos viram 200. Nos próximos 6 viram 400. Em mais 6, quando você vê, você já tá quase no primeiro milhão. E você começou com 100 mil. Todo mundo fala, né, que o mais difícil é chegar aos 100 mil. Exatamente. É a grande barreira de arrebentação. Que é aquele momento em que, poxa, o seu dinheiro ainda rende muito pouquinho, não tem tanto assim, né? Eu costumo gostar muito da analogia da bola de neve, né? É como se fosse uma bolinha de neve que começou a rolar lá em cima da montanha e ela tá muito pequenininha. No começo, ela não tem muita força para girar, porque ela é pequena, ela junta pouquinha neve em volta dela. Só que você vai botando um pouquinho mais, empurra ela, bota um pouquinho mais, empurra ela. Chega um determinado momento que, quando ela tá grande o suficiente, ela começa a acelerar.
E ela ganha tração. E ela vai juntando cada vez mais neve em volta dela. E de repente você tem uma bola gigantesca. E é justamente nesse momento ali por volta dos 6 a 7 anos em que você está investindo, que você olha para o seu patrimônio e fala assim: caramba, já tem mais dinheiro que rendeu do que eu coloquei no meu bolso de fato. Então essa costuma ser realmente a primeira grande fase de arrebentação que as pessoas passam e falam: opa, isso faz sentido. Mas A leva pessoa tempo. começa até a ter um prazer, né, em Exatamente. guardar. E eu acho que é esse sentimento que as pessoas ainda não têm essa coisa inicial, não conseguiu chegar até lá, que gera tanta frustração, porque é isso, a pessoa não fez a reserva de emergência, não conseguiu, aí acontece qualquer problema na Ela tem que vida, dar aquele passo para trás. volta tudo. E aí isso é muito importante, né? As pessoas muitas vezes. Isso é positivo, na verdade, né? A gente teve um boom de educação financeira no Brasil muito grande nos últimos anos. Acho que a pandemia foi um momento importante para isso. Muita gente trancada em casa, buscando outras coisas para fazer, alternativas ao trabalho, como fazer algum dinheirinho que eu tenho ali poder me ajudar de fato. Mas as pessoas correram muito rápido pro lado do como eu invisto, como eu ganho dinheiro, como eu faço um trade, como eu compro ação que vai subir. E a verdade é que você não pode fazer isso se a sua vida financeira não estiver organizada. Não dá pra você pensar em correr risco se o dia de amanhã não tá garantido. Como é que eu vou te falar pra, poxa, tem uma empresa aqui XYZ maravilhosa, que se você botar dinheiro pode ser, porque sempre pode ser. A gente nunca sabe o dia de amanhã com certeza. Pode ser que essa ação se multiplique por 10 porque vai dar certo, porque tá no mercado maravilhoso, que vai fazer isso e aquilo. Mas e se você não tiver o tempo e a tranquilidade para esperar o prazo daquele negócio dar certo? E se você, sem reserva de emergência, no meio do caminho tiver um problema? Você vai ter que vender aquele investimento. Não adianta querer ganhar dinheiro sem ter o alicerce muito bem montado. Isso vai te trazer, na verdade, piores decisões. Isso é uma decisão também impulsiva, né? O alicerce é a parte mais importante. Reserva de emergência e o dia de amanhã garantido é o que traz tranquilidade para o investidor poder realmente tomar as melhores decisões de maneira racional, tranquila, muito centrado, pensando no futuro de fato. Bacana. E a reserva de emergência seriam o quê? Uns 6 meses de salário? Aí depende muito da dinâmica de vida da pessoa, né? Eu digo assim, um funcionário público de carreira, por exemplo, pessoa concursada, que já tem uma grande estabilidade, eu diria que de 3 a 6 meses é uma medida boa, né? Muitas vezes ele vai ter ali auxílios da Seguridade Social do país, ele vai poder ter um caso de doença, uma licença muito bem garantida, uma aposentadoria um pouco mais tranquila lá na frente. Então ele acaba podendo ser um pouco mais relaxado nessa dinâmica. Mas, poxa, um profissional autônomo, muitas vezes, que seja um profissional de alto padrão, né? Um dentista, um médico, um arquiteto, que às vezes não tem ali um salário fixo garantido, precisa ir trabalhando, fazendo por projetos, ele muitas vezes tem que ter 6 meses a 1 ano de vida. Ele não pode sofrer um acidente. Um dentista que quebra um braço, às vezes, de uma forma séria, não consegue mais trabalhar, né? E ainda tem alguns outros tipos de seguranças que já são mais avançadas do ponto de vista financeiro, mas que se fala muito pouco no Brasil, que são os seguros, né? Por exemplo, a gente tem muitas formas de se proteger contra eventos na vida que a gente acaba não acessando por desconhecimento financeiro. Seguro de carro todo mundo tem, né? Esse é um que a gente conhece com tranquilidade. Ninguém tira o carro da garagem no Rio de Janeiro sem É seguro, verdade. né? Ninguém corre esse risco. E é aquele tipo de coisa que a gente sabe que a gente tá pagando pra não usar. Você quer não usar, Mas dá uma paz. mas poxa, se acontecer, tá tudo garantido. Será que a gente não deveria ter um seguro contra o nosso trabalho? Coisa mais importante da nossa vida, aquilo que de fato gera todo o provento da nossa família e a nossa renda. Um profissional autônomo como esse, será que ele não deveria ter um seguro nas mãos? Existem modalidades. Será que um médico que pode cometer um erro numa cirurgia, sofrer um processo, por exemplo, ter toda a vida dele dilacerada do ponto de vista patrimonial na hora de ressarcir uma pessoa que foi lesada ali por algum procedimento dele, será que não deveria ter um seguro de responsabilidade social para, poxa, pagar uma taxinha mensal pequena, que dentro do orçamento dele com organização ele não vai nem sentir, para ter essa tranquilidade de que, poxa, Eu não sabia que existia esse tipo de existem seguro. todos os tipos de seguro do mundo para a gente poder se proteger contra esses eventos, né? E a verdade é que a gente não sabe, não tem educação e não planeja. Quando a gente senta para conversar até com um cliente que tem um padrão financeiro mais elevado, uma vida bem complexa, diversas fontes de renda, as pessoas ainda acham, e é uma questão cultural brasileira mesmo, que é um dinheiro mal gasto. Eu vou pagar isso para nunca usar, sabe? É um pouco disso. Sim, tomara. Espero que você pague para nunca usar. Mas se precisar, você tem essa segurança. Não tá saindo de você ali a compensação desse risco que você acabou correndo. É aquela coisa de querer contar com a sorte, né, do Uhum. brasileiro, e não tem como fazer isso. Quando a gente tá falando sobre pessoa agora já conseguiu
ela tá, com essa constância. Acho que essa palavra realmente é a palavra da década, né. Porque a gente vê que a constância é tudo em todas as áreas da vida. É a pessoa que faz exercício, é a pessoa que quer aprender uma técnica e desenvolver bem. Isso Uhum. também, pelo visto, tá na parte dos investimentos, né, da vida econômica da pessoa. Então aí a pessoa conseguiu ser constante nisso. Aí vem aquela vontadezinha: "Vou olhar os cursos que tem na internet", aí tem uma enxurrada de curso. Tu não sabe, e as pessoas vendendo que dá para conseguir tudo. Chegaram jovens começando a falar sobre ser day trade. Hum. Isso é uma armadilha? É. Sendo muito direto, sim. Existem pessoas que ganham dinheiro com day trade? Existem. Mas elas são menos de 5% das pessoas que operam. Elas geralmente estão sentadas em tesourarias de grandes bancos e instituições financeiras com todas as ferramentas do mundo, com toda a informação do mundo, com, né, todo o ferramental realmente disponível. São times inteiros de pessoas pensando no momento em que aquele botão será apertado. Então eu acho um pouco leviano, se não irresponsável, você vender para uma pessoa que nunca teve contato com esse mundo, que ela vai sentar no computador e às vezes no celular dela na sala de casa, e ela vai conseguir competir com um grande trader de uma tesouraria de um JP Morgan da vida, dos maiores bancos do mundo, sabe? É quase cruel. É um pouco de vender sonhos, né? E tem um lado positivo. Serviu como porta de entrada para muita gente. Porque é um discurso que vende fácil, né? É, mais uma vez, a lógica imediatista, é a gente, poxa, conseguindo ter essa crescimento rápido, essa riqueza que do nada todo mundo sonha. Opa, eu vou mudar de vida de uma noite, da noite pro dia, eu vou conseguir simplesmente aprender uma fórmula mágica e isso vai me levar ali pra riqueza. É, Infelizmente, isso é mais velho que a humanidade, né? Todo mundo tá vendendo forma de ficar rico aí desde o Egito Antigo e a gente sabe que não existe. A verdade é que não existe fórmula para se ficar rico rápido. Existe fórmula para se ficar rico, só que ela leva tempo, ela leva constância. Exatamente esse fazer um pouquinho todo dia que vai levar a pessoa a ter, primeiro, a construção de um hábito. Acho que é o principal ponto que você comentou, de todos os campos da vida, seja no esporte, seja no trabalho, seja nas finanças. A construção do hábito, essa constância perene é o que realmente faz e traz uma transformação de vida, uma construção financeira segura para o longo prazo. E essa armadilha do day trade, ela serviu para as pessoas poderem abrir um pouquinho os olhos para o mercado, né? Acho que sim, é uma armadilha, mas muita gente foi capturada da forma positiva, né? Conseguiu depois entender que talvez não seja esse o caminho, mas poxa, eu gostei dessa relação com o dinheiro, poder pisar nesse mercado, fazer uma coisa um pouco diferente, e aí começaram a olhar talvez pro lado um pouco mais certo da coisa, para depois, quem sabe. Não é também demonizando o day trade. Tem suas funções, tem gente que faz muito bem. Mas é como se fosse a Fórmula 1 do mercado. É muito rápido. Não dá pra você começar por ali, entendeu? Então, vamos devagar. Que é exatamente o caminho oposto, né, que as pessoas que se o agente individual que quer fazer um day trade, ele costuma fazer. E aí a gente vê o impacto da rede social também mais uma vez. Eu penso muito nessa questão do day trade e também desses cassinos online, Uhum. que aí tem sido um outro caminho que tem sido extremamente nocivo para a vida financeira, para a vida em tantos aspectos, né, porque a vida financeira acaba afetando também o psicológico das pessoas, relacionamentos acabam por isso, e aí tudo volta para a questão financeira. A gente vê que tem casamentos que acabam, acho que é o maior É o índice, né, maior motivo de término de motivo, sim. relacionamentos é a questão financeira. E a gente não consegue trazer isso como centro do debate no país, como se tem quase aquela coisa assim: "Não vou falar sobre dinheiro", é deselegante, né, falar Exato. sobre dinheiro nos ambientes, mas impacta toda a nossa tomada de decisão. E aí nessa vida tão mesclada entre rede social, a vida real, não tem uma separação nisso tudo? O que que você vê hoje como o maior impacto na rede para essas tomadas de decisões da pessoa, que você falou que também tem um caráter, emocional muito forte, né, para a decisão das pessoas. O que que você tem percebido no mercado? Eu acho que tudo reside na busca eterna por dopamina que a gente tem hoje em dia na sociedade. Em todos os campos da vida, as pessoas Nossa. estão completamente
inundadas de dopamina e buscando isso cada vez mais, né? Tem um fator muito importante no celular, na rede social. O celular é um poço de ansiedade, né? Ele tá o tempo inteiro trazendo para as pessoas ali alternativas, ferramentas, coisas para que ela possa clicar cada vez mais rápido, com menos fricção. Acho que esse é o principal ponto. A gente tornou muito fácil acessar ambientes que são danosos a essas pessoas. A gente tornou a decisão muito pouco dolorida. Apertar um botão é muito fácil, rodar um feed é muito fácil. Antigamente, quero apostar no cassino. Vai lá, pega seu carro, entra lá dentro, fica naquele ambiente, veja as pessoas, troca a ficha, pega a fila. Parece uma bobeira, mas poxa, hoje a gente tira o celular do bolso, faz assim, dá meia dúzia de cliques. Você já transferiu um Pix pra casa de aposta, você já que deu meia dúzia de cliquezinho, e aí cada aposta é pequenininha, né? É 10, 15, Não vai 20 fazer reais. Não diferença. faz diferença, aí recebeu uma promoção aqui, poxa, deposito 50, ganho mais 50, mas eu perdi os 100, né? O que adianta ter ganhado 50 reais se eu perdi 100? Então, a grande verdade, eu acho que é essa busca incessante por prazer. E não é culpa das pessoas. O mundo atualmente está estruturado dessa forma, né? Todas as ferramentas, todos os gatilhos, está tudo pensado para sequestrar um pouco da nossa mente e fazer a gente tomar essas decisões muito impulsivas, né? Então, o problema é justamente que a ferramenta, a tecnologia, ela avançou muito mais rápido do que a capacidade e a maturidade das pessoas de tomar decisões, né? Então, o conhecimento não acompanhou a velocidade. E o problema é que tudo isso torna esses cliques mais fáceis e mais rápidos, pro bem ou pro mal. Então a gente tem um problema de, poxa, as pessoas precisam mais uma vez voltar a respirar. Elas precisam centrar o pé no chão. E aí tem um psicólogo, na verdade, israelense, que é o primeiro não economista a ganhar um prêmio Nobel de Economia na história, que é o Daniel Kahneman. Ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, que fala um pouco sobre a pesquisa dele nos modos de tomada de decisão do cérebro humano. E entrou muito dentro das finanças comportamentais, porque ele veio justamente entendendo por que as pessoas fazem o que elas fazem. E ele entendeu que existem basicamente duas maneiras do cérebro funcionar. O sistema 1, que ele chama de sistema rápido, intuitivo e primitivo, é aquele que, poxa, você ouviu um barulho, você vira, você fez uma coisa ali, alguém te chamou, você já se arma. É aquela coisa mais da natureza. A gente traz lá de trás, né, do período das cavernas. E a gente tem o sistema 2, que é o lento, analítico, racional, em que a gente vai parar, vai pensar nas nossas ideias, vai colocar aquilo no papel, vai fazer conta para chegar de fato na melhor decisão. Quando a gente está pressionado, quando a gente está ansioso, quando a gente está triste, quando a gente está eufórico, basicamente quando a gente está sob efeito de emoções muito fortes, a gente tende a correr pro sistema 1. A gente toma aquela decisão impulsiva, aquilo que a gente está acostumado a fazer. E é aí que entra o hábito numa questão muito importante. Se o seu hábito é ser comedido, o seu sistema 1 vai ser comedido. Mas se o seu hábito é ser impulsivo, o seu sistema 1 vai ser impulsivo. Por isso a constância é tão importante. Ela te programa e te molda a mesmo no instintivo tomar melhores decisões. Mas a gente precisa voltar, dar um passinho atrás e respirar e conseguir acessar de novo esse sistema 2. Porque o dinheiro, ele é um mecanismo muito cruel quando a gente pensa que, assim, toda a nossa biologia, nossa fisiologia humana, ela foi moldada há milhares de anos e durante esses milhares de anos para que a gente fosse um caçador mais eficiente, para que a gente fosse um parceiro, uma parceira mais atraente para conseguir se reproduzir, para que a gente fosse capaz de cuidar da nossa prole, educar os nossos filhos da melhor forma. Tudo isso lida com questões da selva e da natureza. O dinheiro, ele subverte um pouco essa lógica a partir do momento em que ele tira justamente da natureza e da biologia esse mecanismo de recompensa. A gente trouxe para a recompensa do ser humano o dinheiro. Você precisa caçar hoje para ter comida? Você tira o dinheiro do bolso, tira o cartão, vai lá e paga. Você precisa ser necessariamente o mais bonito para ter prazer com uma pessoa? Não necessariamente. Você pode conquistar isso através de status, de outras formas, que o dinheiro trouxe maneiras muito mais fáceis da gente comprar essas coisas. Então, a verdade é que o dinheiro, ele exige da nossa mentalidade e do nosso corpo funções e habilidades que não eram necessárias lá atrás. A gente tem que fazer exatamente o extremo oposto do que a gente fazia na savana para prosperar nesse mundo moderno. E é justamente isso que a gente tem que conseguir voltar. Um pouco mais de sistema 2 e treinar a nossa cabeça e o nosso cérebro para todo dia fazer um pouquinho disso que a gente sabe que é o certo. Porque na hora que a gente precisar tomar uma decisão impulsiva, ela vai ser um pouco melhor do que se a gente tivesse um hábito ruim. Pô, acho que a gente tá muito distante disso hoje em dia, né, porque
Eu fico refletindo sobre. Tem uma frase que ela ecoa muito na minha cabeça, que ela é a ânsia de ter e o tédio de possuídas. E parece que isso permeia todos os âmbitos da vida. Só que acho que essa questão com o dinheiro e com as facilidades, elas tornaram até o nosso êxito, o nosso ganho, uma coisa que é aquela dopamina barata, Uhum. rápida, mas rapidamente se arrefece, né? Cheirinho do carro novo passa tão rápido, né? Exatamente, é muito rápido. E aí você já tá pensando qual é a próxima coisa, porque você tá correndo atrás dessa dopamina e nada vai fazer isso ser. A gente não consegue viver lá, né, nesse patamar o tempo inteiro. Fico fazendo um exercício porque é difícil. Acho que deve ser difícil. Eu fico imaginando para uma pessoa que hoje tem 15 anos, né, nesse mundo louco que tá formando o indivíduo que ela é. Eu com 33, eu fico pensando assim, como é difícil a gente chegar e lembrar assim, tô tempo demais aqui Uhum. scrollando, eu tô fazendo isso aqui só para passar o tempo, não tá absorvendo nada. Ou você quer alguma coisa, você conseguiu aquilo, e aí rapidamente você quer outra coisa. Eu estava comentando até com os meninos outro dia, que na época da faculdade, você ganha uma bolsa de iniciação científica, você se sentiu rico com Aham. aquilo. Só que um dinheirinho tão pequenininho, aí você escolhe uma coisa que você quer muito comprar. Aí eu comprei, era uma calça que, cara, eu falei assim, eu tenho essa calça até hoje, eu tenho uns 12, 13 anos de formada, mas aquela calça eu comprei com uma felicidade e hoje que eu trabalho, eu consigo comprar muito mais coisa. E aí eu não percebo aquela. Sensação de conquista. Exatamente. Aí eu lembrei muito também do Raul Seixas e do Paulo Coelho, quando ele fala assim, né, se você chega rápido demais naquilo que você quer, o negócio perde um pouco do brilho. E a gente tentar, trazer isso para a educação de hoje em dia, de que devagar também é caminhar, Uhum. e vai fazer com que a coisa tenha mais brilho, pode ajudar, né, nesse caminho das finanças também, eu acho que na vida no geral. Com certeza. Eu acho que as pessoas elas estão muito preocupadas sempre com chegar. E elas não estão preocupadas justamente com esse caminho que você falou, né? Um pouco daquela dinâmica assim, do que adianta eu chegar no cume da montanha mais alta do mundo se o helicóptero me botar exatamente lá em cima? Qual foi o esforço envolvido? Qual é a emoção? Qual é, né, de fato, a sensação de realização que eu tenho nesse processo de simplesmente ser colocado ser alçado àquele posto? Que é muito que a gente vê, por exemplo, com as pessoas que acabam ganhando muito dinheiro, às vezes muito rápido, muito fácil. Não necessariamente muito fácil, mas o simples fato de ser muito rápido já confunde um pouco essa relação de recompensa que o ser humano tem. Se tá tudo disponível, o que realmente tem valor? O que realmente me preenche, me faz feliz, né? E aí que a gente vê que, na verdade, o consumo ele é muito raso na busca por felicidade, né? E as pessoas falam, mas dinheiro só não traz felicidade para quem tem muito. E é verdade, o dinheiro ele traz felicidade até um certo ponto. Você tem um limite marginal de consumo, que a gente diz na economia, que é basicamente até aqui o dinheiro te faz bem. Lógico, se eu não tenho condição de comer e de morar, qualquer coisa que eu ganhar a mais vai me trazer um ganho muito claro e evidente na minha qualidade de vida. Se eu já consigo comer, já consigo morar, já viajo 2, 3, 4 vezes por ano com a minha família, tenho um carro maravilhoso, será que ter um carro de 500 mil ao invés de um de 300 mil vai realmente me trazer um ganho de felicidade que traria esses 200 mil a mais na vida de uma pessoa que de fato precisa? É lógico que não. Então chega num determinado ponto em que acima disso não faz muita diferença. Aí é sobre o que está dentro da pessoa. Aquilo era sobre como ela encontra realmente sentido e propósito naquela vida. E nunca vai ser consumido. Ninguém consegue se preencher eternamente de consumo. Quantos atores famosos de Hollywood a gente não vê gastando milhões, centenas de milhões de dólares em mansões que nunca foram? É Pra preencher, verdade. que vazio é esse, assim? Que adianta ter todas as casas do mundo e nas beiras das praias mais lindas, o cara nem nunca foi nas casas. Então será que esse consumo, ter esse dinheiro realmente está sendo positivo, né, pra felicidade marginal dessa pessoa? Eu acho que não, acho que nesse caso até detrator, né? Então as pessoas elas precisam muito mais, lógico, suprir suas necessidades básicas, fazer aquilo que faz elas felizes. Dinheiro é pra ser ferramenta. Primeiro de liberdade de escolha, que você possa realmente ir atrás daquilo que você busca,
Mas quando a gente não tem a noção do que importa de verdade, ele é um detrator, muitas vezes, dessa felicidade ali no longo prazo. Conseguir perceber isso requer muita maturidade, né. Ou acho que a gente volta realmente para a questão da educação, algo que venha desde criancinha, essa necessidade e aí não é só o dinheiro, é a relação da lógica de consumo, né, Uhum, que a gente tem muito forte na cultura ocidental, que a gente é aquilo que a gente adquire. uhum, E aí você vê um jovem muitas vezes fazendo escolhas ruins na vida dele, infelizmente você tem e a gente não pode acho que às vezes as pessoas pensam que um jovem que ele entra para o crime organizado, ele tem sonhos e vontades diferentes do jovem que mora numa mansão no Leblon. não, Não, ele quer aquelas mesmas coisas e ele tá naquela ânsia e ele vê que é muito distante. Ah, mas ele poderia ir lá trabalhar na loja. Só que as pessoas elas não estão levando em consideração esse ambiente que a gente está imerso, né, que é inebriante e que vai fazendo a pessoa achar que ela não tem valor se ela não consegue consumir. Então acho que mudar essa visão de mundo é fundamental até para a gente falar de segurança pública, com certeza. porque isso impacta em tudo, né. É um pouco de uma frase muito boa que eu ouvi, se eu não me engano, do Gregório, há uns anos atrás, quando teve um evento lá na Lagoa de um latrocínio, né, com um ciclista que passava e teve a bicicleta ali roubada, ele acabou sendo assassinado, em que ele disse que num país onde uma pessoa lava a privada da outra, se mata por uma bicicleta. E é um pouco dessa discrepância muito grande que, poxa, como posso eu aqui, às vezes, né, um jovem periférico que só tá sonhando, poxa, com tênis. E eu não tenho nenhum vislumbre de poder em algum dia na minha vida sonhar com aquilo, porque, poxa, o tênis custa às vezes 2, 3 meses do meu salário. Se não sobra salário nem pro básico, como é que vai sobrar para essas coisas? Então a verdade é que as pessoas elas não conseguem se ver dentro dessa lógica capitalista, comercial, consumista atual, de poxa, eles não estão participando desse jogo. Essa é a grande verdade. E aí quando você exclui essas pessoas do jogo, a coisa fica muito mais complicada, porque então se o caminho tradicional e correto, ele não funciona pra mim, se eu não tô participando dele, dane-se as regras. Eu vou atrás daquilo, eu quero aquilo, poxa, eu tenho direito, né, então Essas regras não me incluem, né, elas me exatamente, eu já excluem. não pertenço a essas É. regras, né, então elas não foram feitas pra mim, eu também não vou segui-las. Então a gente precisa conseguir trazer de novo um pouquinho dessa visão de possibilidade mesmo, de esperança para as pessoas, né, elas olharem e falarem: "Poxa, esse caminho é possível. Vai ser difícil, vai ser longo, ninguém disse que era fácil, mas ele é possível", né, eu acho que hoje falta muito disso. E logicamente as pessoas se veem desesperadas, né, mais uma vez, a promessa de dinheiro rápido, essa mudança de vida da noite pro dia, é baseado no desespero. A pessoa não consegue se ver guardando um pouquinho de dinheiro todo mês, porque o salário não sobra nem para comprar, ela já tá endividada para conseguir o gás, para conseguir a comida muitas vezes. Como é que você vai. É até cruel você falar para uma pessoa dessa assim, poxa, você está fazendo errado. Né? Poxa, quem sou eu para dizer que, caramba, uma pessoa que muitas vezes tem um salário mínimo para sustentar uma família, ela precisa guardar 100, 200 reais por mês, porque senão ela nunca vai chegar lá. Já é leviano da minha parte, né? Então acho que o primeiro ponto é a gente criar as estruturas de oportunidade para as pessoas, e depois de educação, porque só a educação transforma. Só a educação vai fazer as pessoas primeiro entenderem essa realidade, mudarem um pouquinho, buscarem outras coisas e terem um pouco de oportunidade de correr atrás daquilo, que hoje falta bastante, de fato. É verdade. Mudando um pouquinho, a gente vê também uma discussão muito ampla sobre o papel do cartão de crédito. A gente tem um alto grau de endividamento das famílias, mas ele também pode ser um aliado. Como que a gente consegue equalizar isso? Eu acho que aí, de novo, é a questão emocional. As pessoas falam que é educação financeira, porque se você usar o cartão, porque o programa de milhas, eu faço um ponto aqui, o cashback. De fato, é uma ferramenta incrível. Ele pode te trazer muita tranquilidade quando bem utilizado. Existem realmente programas muito bons de milha, de cashback, de pontuação, você troca por coisa, consegue a viagem, economiza bastante ali no dia a dia, se você utilizar o cartão da melhor forma. O problema é que as pessoas veem o cartão como uma extensão da renda, né? É o primeiro ponto de tudo, assim, é quase clichê dizer isso, mas, poxa, a pessoa ganha 2.000. Se o banco me deu 3.000 de limite, eu tenho 3.000 para gastar. Poxa, não. Você vai ter que pagar aquele cartão. Aquele cartão é crédito, não é dado, né? Então eu acho que é uma ferramenta, sim, boa,
mas ela é muito perigosa porque ela entra um pouquinho naquela dinâmica, igual das redes sociais e do consumo no celular, muito simples, tira muito a fricção. Você não tem a percepção do dinheiro indo embora. Vira só uma parcelinha. Então, poxa, ele entra naquela dinâmica do eu consigo o tempo inteiro adiantar o meu futuro pro É presente. bem parceladinho, eu consigo Bem comprar até um parceladinho, jatinho. Exatamente. Então, poxa, às vezes, poxa, tênis de 1.000, 2.000 reais, que é impossível eu tirar aquilo de uma vez só pra pagar do meu bolso. Se eu parcelar em 24 vezes, eu talvez consiga. Às vezes a gente nem tem mais aquela coisa que a gente tá pagando ainda, né? Já quebrou, já foi roubado, o celular perdeu, deu problema, e a gente ainda tá com aquela parcelinha. Então, eu acho que o primeiro ponto é, sim, tenha cartão. Vai comprar uma coisa? Junta o dinheiro. Deixa guardado. Espera ter o dinheiro pra pagar inteiro. E aí parcela. E aí fica com o dinheiro guardadinho e vai pagando a parcelinha. Você provavelmente vai se acabar gastando do seu dinheiro que você ganhou pra pagar aquela parcelinha. Você vai se apertar um pouquinho por mero gatilho mental. Você não vai querer tirar. Mas tenta sempre juntar antes. E mesmo que depois você parcele, porque aquele dinheiro ficou rendendo, é uma ferramenta muito bacana, poxa, adiantar o tempo inteiro é a grande armadilha do cartão de crédito. Isso fica muito fácil quando tem ele na mão. Olha, a gente tá vendo então que no fim do dia tudo é sobre a nossa mente, né? Como ela tá vulnerável num ambiente que quer fazer com que a gente realmente só gaste É para feito para isso. Os mecanismos do mundo estão aí para isso. Por isso que a gente tem que estar toda hora armado e atento, né? Rede social, internet, computador, tá tudo a um clique. Hoje é muito fácil. A gente entra em qualquer loja de e-commerce do mundo e em 2 cliques você já tem aquela coisa a caminho da sua casa, se o seu cartão estiver lá registrado. Pode parecer uma bobeira, mas as estatísticas das empresas de varejo, elas dizem que a cada clique que você tira da hora do processo de compra, você aumenta de 30% a 40% a conversão do seu cliente. Então, se você colocar o simples fato de você tirar o seu cartão de crédito da aba rápida, já faz você gastar menos. Socorro, gente. Nunca deixe o cartão de crédito salvo. Se toda vez você tiver que digitar o seu número do cartão de crédito, o simples tempo que você levou para fazer, você já vai fazer. Se reflete. Será que eu preciso mesmo comprar isso? Então, aumente a fricção. Faça um pouquinho do oposto do que o sistema está tentando fazer com você. Que é o tempo inteiro te deixando tudo muito fácil e acessível. Torne um pouquinho mais difícil. Criar obstáculo faz a gente pensar melhor. Muito bom. A gente tem um quadro aqui chamado Que Rufem os Tambores. Ah, eu gosto, porque a Nanza veio, ela também fez o performático do lugar. É o histórico músico, É músico, né? Aí faz a sonoplastia do ambiente. Nosso quadro se chama Responde ou Foge. Você responde ou foge? Eu respondo, com certeza. Guardar ou investir? Investir, sem dúvida. Status ou liberdade? Liberdade. Acho que o maior status que a gente vai ter na sociedade daqui pra frente é ter liberdade. Qual o melhor investimento para quem está começando? Eu diria que educação. Primeiro ponto, invista em você. A sua maior fonte de riqueza é o seu trabalho. E um trabalho feito com mais especialização, com mais conhecimento, é um trabalho que vai ser melhor remunerado. E sendo melhor remunerado, você consegue aí sim começar a investir em coisas que vão te levar pra frente. Boa. O que significa ser rico para você? Eu acho que ter liberdade de usar o meu tempo nessa terra da forma que eu melhor entender. Você se vê mais como nadador ou como investidor? Caramba, essa é difícil. Olha, né? Pegou. Eu acho que hoje mais como investidor. Mas a natação tá voltando aos pouquinhos pra esse lugar ali da vida. É uma história relativamente recente. Era muito lá de Entendi. trás, voltei há pouco tempo, mas Tá reconectando, tá chegando, né? tá chegando. Muito bom. Uma compra que vale cada centavo para você. Eu vou voltar com a mesma resposta. Educação. Investir no desenvolvimento pessoal é o que vai fazer a gente mudar de fato esse país. Pior erro financeiro que você já viu nos seus clientes? Eu acho que antecipar o futuro, sem dúvida. E isso, na verdade, acontece por um outro mecanismo, que é a comparação o tempo inteiro.
quando a gente se compara o tempo inteiro com o outro, quando a gente só se acha bom em função do que o outro tem, do que o outro faz, do que o outro diz, a gente acaba antecipando esse futuro, antecipando esse prazer para poder parecer ser, ao invés de ser. Então, sem dúvida, antecipar o futuro por causa da comparação com os outros. Muito bom. Luca, acho que foi assim uma conversa não só sobre finanças, mas sobre filosofia, sobre estilo de vida. Acho que a gente tá saindo com muitas reflexões aqui. Eu tô saindo com uma coisa certa. Eu vou colocar mais fricção no meu cartão de crédito. Por favor. Porque ele tá muito fácil. O mundo tá deixando as coisas muito fáceis, é aí que mora o grande perigo de tudo, tá? E na verdade as pessoas têm essa visão, né, de que o dinheiro é só sobre finanças exatas, falar de mundo, de notícias. Dinheiro é muito mais sobre o que acontece dentro do nosso peito, da nossa cabeça, do que sobre qualquer assunto desses de mundo que a gente pode falar, né? É filosofia, é realmente psicologia. A gente tá cada vez mais caminhando para um caminho das ciências sociais e humanas dentro da economia do que necessariamente dos grandes modelos matemáticos. Eu acho que é para isso que a gente vai olhar daqui para frente, com certeza. Muito bom. Já tem a inteligência artificial fazendo esse caminho hoje em dia, né? Agora a gente tem que entender muito mais o comportamento humano. Exatamente. Tem algum recado que você queira deixar para o pessoal antes da gente... E fala suas redes também, conta aqui para eles um pouquinho. Olha, você jovem que tá começando, primeiro ponto é comece. Aquilo que eu falei, não existe valor pequeno. Qualquer coisinha hoje em dia tá muito fácil. Você em qualquer 5 minutos abre uma conta numa corretora, numa instituição, já tem uma caixinha, um investimento seguro para começar. Com R$10 você consegue. Então comece, tá? Bota ali um pouquinho, vai fazendo isso tudo, que sem dúvida você vai chegar num lugar lá na frente muito diferente, vai agradecer por ter começado hoje. Pode ter certeza disso. Minhas redes sociais, na verdade, eu não uso muito o Instagram, né? Eu tenho ali um pontinho de contato, às vezes falo um videozinho ou outro mais sobre finanças, mas meu nome não é Lucas, em uma brincadeirinha, porque meu nome é Luca, na verdade, todo mundo me chama de Lucas, acabou ficando, meu nome não é Lucas, mas tem também o Instagram do meu escritório, o Wide Investimentos, de lá a gente sempre tem algum especialista falando de um assunto ou de outro, é muito mais ativo desse ponto das finanças, pode chegar lá para conversar com a gente, vai ser bem bacana. Muito bom, Luca, muito obrigada, adorei a nossa conversa. E você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha pego papel e caneta e anotado todas as dicas, que elas foram muito boas. Obrigada por mais uma semana que você está aqui com a gente. E espero também que você não esqueça de curtir, comentar, ativar o sininho e compartilha para aquele amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o avô, a pessoa que está precisando entender um pouquinho mais que as finanças também estão aqui, ó, e aqui. Um beijo, galera. Até semana que vem.